bem, a unidade viva do corpo humano, a grande estrela aí do corpo humano. A célula, ela tem aí a sua membrana plasmática, que é o que separa o que tem dentro da célula do que tem fora da célula. Além disso, tem também um núcleo. Núcleo é onde contém o DNA, onde contém o material genético, os cromossomos. Entre o núcleo e a membrana plasmática, tem o citoplasma. No citoplasma, a gente tem, por exemplo, as organelas. Aqui, ó, mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi. São organelas que estão lá no citoplasma. Além das organelas, nós temos as inclusões. Inclusões são estruturas que, ora, pode estar presente em maior ou menor quantidade dentro da célula. Por exemplo, as gotículas de lipídio. Você olha ao microscópio, uma hora a célula está cheia de lipídio, outra hora está sem lipídio. Por exemplo, glicogênio. Outra hora está com bastante glicogênio, outra hora está com pouco. E tudo isso, tanto as organelas quanto as inclusões, elas estão mergulhadas em um líquido. Esse líquido é o citosol. Como dado aí para não confundir citoplasma com citosol. Citosol é o líquido. Citoplasma é a soma de organelas, inclusões e o citosol. Então, citosol mais organelas mais inclusões forma aí o citoplasma. E aqui uma pergunta que nos intriga. Se todas as células somáticas de um indivíduo são geneticamente iguais, que todas vêm do ovo ou zigoto por um processo de mitose, como podem elas ser morfofisiologicamente diferentes? Então, morfo, estrutura, né? Morfologia, estrutura, forma, né? Físio, função. Então, elas são geneticamente iguais, porém têm estruturas e funções diferentes. Como é que pode isso? Pode porque as células, elas passam por um processo de diferenciação. Você já ouviu o termo expressão genética? Como é que um DNA se expressa? Como é que os genes se expressam? Nós nos expressamos falando, rindo, gesticulando. O DNA se expressa formando uma molécula de RNA. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um DNA dentro do núcleo sofre um processo de transcrição e forma uma molécula de RNA. É assim que um DNA se expressa. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma e aí ele vai ser traduzido. Tradução. O que é traduzir uma molécula de RNA? É um processo onde a molécula de RNA vai servir de molde para sintetizar proteínas. Então, transcrição é DNA para RNA. Tradução é RNA para proteínas. Tá, professor, mas o que tem isso a ver? Isso tem a ver que, então tá aqui, o DNA, RNA, proteínas. Que as proteínas, elas controlam tanto a estrutura celular quanto o funcionamento da célula. E bem, nós funcionamos basicamente por enzimas. E nós lembramos lá da bioquímica que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então as proteínas podem ser estruturais, podem ser enzimas, mas as enzimas controlam as funções. Então vê bem, proteínas controlam estrutura e controlam funções. O DNA das células do seu corpo é o mesmo DNA para todas as células. Porém, a forma como ele é transcrito, a expressão desse DNA se expressa formando RNA. É diferente, depende ali do local, depende dos estímulos que ele recebe. Então eu tenho aqui o DNA do seu hepatócito, tenho aqui o DNA do seu enterócito. Os genes são os mesmos, só que nessa célula aqui eu liguei esse gene e desliguei esse. Nesse aqui eu liguei esse, liguei os três. É o mesmo RNA que vai ser formado? Não. O DNA é o mesmo, mas eu ligo e desligo genes diferentes, portanto, o RNA formado vai ser diferente. E se o RNA formado é diferente, as proteínas também são diferentes. E, portanto, tanto a estrutura quanto a função dos diversos tipos celulares são diferentes. Então, todas as células vêm de um único tipo celular, o ovo ou zigoto que você herdou lá do processo de fecundação do seu papai com a sua mamãe. Porém, a partir daqui, essas células começam a se diferenciar. E essa diferenciação, nós temos aí aproximadamente 200 tipos de células que controlam aí toda a função do nosso corpo. Então, aqueles 100 trilhões de células
que é quantidade de células, elas são divididas aí em aproximadamente 200 tipos de células. O nosso intuito aqui é trazer você, dar um panorama geral de coisas que nós vimos lá na biologia, lá no ensino médio. Importante a gente trazer esse início à mente para que a gente possa construir aí os processos que vão vir adiante.